Colega, me diz uma coisa, você postaria algo que poderia te colocar no conselho de ética do CRM aí da sua região? Ou até pior do que responder um processo ético seria manchar a tua reputação frente aos teus pacientes, aos teus colegas. E tem muita gente fazendo isso e não percebe. Nós tivemos recentemente a nova resolução do CFM, nova, diga-se de passagem, 2023, que foi a 2336 de 2023, que entrou em vigor em 2024, e nela foram liberadas várias outras coisas que você pode fazer. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre ela, o que é que você pode, o que é que você não pode, mas ainda tem muita coisa que foi liberada e que eu vejo que alguns colegas estão utilizando da forma errada. Então são coisas que são permitidas, mas existem algumas regras específicas para que elas sejam permitidas, e eu percebo que o pessoal não está se atentando a isso, eles estão fazendo de uma forma indiscriminada. Então hoje eu quero falar com vocês a respeito dessas coisas que são permitidas, porém com algumas ressalvas, e é importante que você esteja atento para não responder um processo de ética, uma difamação, ou mesmo um colega fazer aquela piadinha no churrasco, né? Virou blogueirinho, tá fazendo isso, coisa errada. Então hoje eu quero garantir que você não passe mais por isso. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Pedro Dório, eu sou médico e cofundador da B2Med, hoje uma das maiores empresas de marketing médico do Brasil, e o meu objetivo aqui vai ser sempre garantir que você consiga navegar por esse ambiente digital, atraindo pacientes de uma forma consistente, tendo mais tempo para você, para sua família, mas principalmente para cuidar bem dos seus doentes. Então hoje eu vou te mostrar o que é que você não pode fazer de jeito nenhum dentro do seu Instagram, lembrando que a exposição que você vai ter aos pacientes precisa ser uma exposição intencional e com qualidade para que você atraia as pessoas certas. Você ter views, você ter seguidores sem estratégia é só um número que aparece dentro da tua tela, e eu posso te falar que eu conheço vários médicos 100, 150, 200 mil seguidores que têm um consultório vazio. E isso acontece por uma falta de estratégia e também por utilizar formas erradas de viralizar dentro das mídias digitais. Então a primeira coisa que liberou, mas que o pessoal tem usado de forma errada, é o antes e depois. O antes e depois ele precisa acontecer sobre alguns pré-requisitos. Primeiro deles, você precisa de uma autorização expressa e escrita do paciente. Segunda coisa, você não pode divulgar face desse paciente, né? Então precisa botar tarja. Tatuagem é uma coisa que o pessoal não se atenta, mas também não pode ter porque é um fator de identificação, né? Outras coisas como piercings, alguns detalhes corporais que podem ajudar a identificar uma pessoa não é permitido aparecer, então se atenta nisso, dá uma borrada, tenta colocar uma figurinha, alguma coisa que atrapalhe essa visualização. A terceira coisa é que você precisa de um texto explicando quais são as indicações para aqueles procedimentos, quais são possíveis complicações, quais são evoluções adversas daquilo para que ele não seja sensacionalista. Então você precisa evitar ao máximo uma promessa de resultado, isso pode te complicar tanto do ponto de vista judicial com esse paciente, como também pode trazer problemas com o código de ética e com o conselho de ética médica. E por fim, você não pode utilizar alguns emojis que às vezes eu vejo o pessoal utilizando, né? Uau, incrível, excelente, né? Um coraçãozinho. Isso tudo tem um teor sensacionalista e pode ser entendido de forma errada pelo conselho. Então você posta o antes e depois, mas depois você precisa ter um disclaimer, né, com essas complicações. Você precisa ter também evoluções adversas. Então o ideal é que você, no outro card do antes e depois, você coloque essas informações. A segunda coisa é você utilizar imagens com apelo visual muito grande. Não pode utilizar Photoshop na plástica. Então pacientes, por exemplo, que postaram um resultado pós-cirúrgico e botaram Photoshop na foto, mesmo que tenha sido o próprio paciente colocou, não dá para botar. Então isso acaba distorcendo a percepção de resultado. Você acaba, na verdade, manipulando o paciente de uma certa forma a comprar o resultado. E isso não deve acontecer, afinal de contas a medicina é meio, não é fim. A segunda coisa também que não dá para fazer é você postar partos sem autorização prévia da família, né, da paciente. Isso tudo também pode trazer algumas complicações. E aí já puxando dessa parte de partos, né, às vezes a gente recebe feedbacks de pacientes, comentários nas mídias sociais dizendo: nossa, melhor médico, né? Excelente, muito bom, melhor da região. Isso não pode ser repostado, tá? Por mais que tenha sido o paciente que colocou essas informações, jogando para cima, você não pode. Você tem que botar bom médico, né? Coisas coerentes e que estejam na normalidade. Tudo que foge um pouco o tom não pode ser utilizado. Algumas outras coisas do tipo, mudou minha vida, eu me enxergo de outra forma hoje. Isso tudo deve ser utilizado com muito cuidado e limitar também a quantidade de repostagens que
você faz. Dentro do seu site, você pode até deixar com uma flexibilidade um pouquinho maior, mas dentro das mídias sociais é importante que você tenha cuidado. A quarta coisa, que é a respeito das formas de pagamento, promoções, né? Antigamente a gente não podia divulgar preço de consulta, hoje já existe essa possibilidade. Particularmente, não acho interessante você divulgar valores dentro do seu Instagram ou rodar tráfego pago com promoções, isso não é legal. Toda vez que você distorce a medicina para um viés mais mercantilista, você pode ter problema com o código de ética médica, você usa isso como substrato. Então, por exemplo, você vai fazer um botox, aí você fala, compre um, leve dois. Não pode. Você pode dizer que você tem um desconto, que você vai fazer um Botox Week, alguma coisa, mas você não pode atrelar a essas promoções do tipo, ganhe, compre um, leve outro, entende? Isso é problemático, Dia das Mães, Dia das Mulheres, tudo isso não pode acontecer dentro de um contexto médico. E claro, vamos lembrar que isso é o bom senso, né? Não deveria mesmo poder. A quinta coisa, já falando de equipamentos ou técnicas, né? A gente tem R24R, BodyTite, né? Você tem várias Renuvion, você tem vários outros equipamentos que você pode ter dentro da sua clínica. Você pode divulgar que você tem essas máquinas ou uma determinada técnica, mas você não pode fazer apelo a essa técnica. Então, a melhor técnica de recuperação de mamoplastia, você não pode utilizar isso, tá? Você está fazendo uma promessa e isso, de novo, vai desvirtuar ao código de ética. Então é importante que você fale sobre um material que você tem, sobre a máquina nova que você comprou, mas que você evite dizer que é a melhor do mercado, que é um resultado garantido, ou que fica muito bom. E cuidado também com as imagens que você vai utilizar para divulgar aquela máquina, porque às vezes as imagens que as fábricas dão, né, são imagens que tem Photoshop. Então isso acaba desvirtuando um pouco o propósito. Além de, claro, não poder divulgar máquinas ou equipamentos que não são aprovados pela Anvisa ou que não têm um funcionamento científico reconhecido. E aí, por fim, a gente chega na última coisa, na sexta coisa que a gente não pode fazer e que o pessoal do marketing digital gosta muito de trabalhar com duas emoções, né? A primeira delas é a ganância e a segunda delas é o medo. E nenhuma das duas a gente pode fazer no marketing médico. Então você não pode chegar para o paciente e dizer que ele vai morrer se ele não fizer tal coisa, ou que ele tem um risco grande de perder uma perna, um braço se ele não fizer tal coisa. Então a gente tem que ter cuidado em como a gente utiliza esse medo, assim como a gente tem que ter muito cuidado em como a gente utiliza a parte de ganância. Então se você promete algo muito grande, se você fala que você é muito bom, isso tudo precisa ser comedido, né? Quando a gente está pensando em marketing médico, e convenhamos que a gente nem traz o tipo de paciente ideal quando a gente faz esse tipo de promessa, né? Geralmente são pessoas que estão ali acreditando que você é uma commodity, né? Eles não tendem a não funcionar muito bem dentro do consultório. E aí eu vou deixar uma última parte aqui, nunca vi ninguém fazendo isso, mas é bom te lembrar a respeito de sorteios, tá? Tinha uma época que no digital era moda a gente fazer sorteios, ou a gente dar coisas, e não pode fazer isso também. Então essa é uma última coisinha aqui que eu lembrei e que ultimamente eu não tenho visto, nunca mais vi alguém fazendo isso. Mas lá antigamente o pessoal gostava muito de ganhar seguidores com essas técnicas, né? Então falava que ia sortear alguma coisa, ou que ia dar uma consulta. A respeito disso também é uma coisa importante. Você não pode fazer consulta por via virtual sem ser uma teleconsulta, né? Então ficar respondendo o paciente no WhatsApp ou dentro do direct, nem pode dizer que essa recomendação do direct é melhor do que a consulta, seja presencial, seja telemedicina. Então são algumas coisas importantes que eu achei importante só relembrá-los, nada de muito novo, porém eu vejo muita gente errando nessas coisas, principalmente no antes e depois, né? A gente vê hoje só antes e depois, mas não tem essas coisas técnicas, né? Essas referências, né? Esses asteriscozinhos que precisam ter para a gente poder divulgar essas coisas dentro das nossas redes com segurança, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e de recomendar para um colega que você acredita que pode se beneficiar de um conteúdo como esse. Um grande abraço e até a próxima.